Então, caiu a live, vai ser uma segunda parte aqui, né? Então, esperar o pessoal voltar novamente. Mas eu falava que nós temos leis básicas da vida, né? Olá, Sheila, você pode me... Caiu aqui a live, a gente vai para a segunda parte, né? Deixa eu te convidar aqui. Eu acho que agora foi. Então, pessoal, caiu, a gente tá voltando aqui, tá? A Sheila já está entrando. E eu falava aqui sobre essa constelação, movimentos essenciais na Semana da Consciência Negra, que nós temos leis básicas da vida, como se fosse a lei da gravidade. O pertencimento, hierarquia e ordem, o equilíbrio de troca, né? E isso vai sendo passado de geração em geração. Todo desordenado do passado, essas leis, quando são desobedecidas, vão sendo passadas de geração em geração. É como se fosse uma forma de bolo. E essa forma tem um amassadinho aqui. E de geração em geração vão produzir indivíduos com esse amassadinho, que é através desse amassadinho que eu resgato, que eu ancoro, que eu desenvolvo a minha força, né? Voltou a live, voltamos. Conseguiu aí, Sheila? Deixa eu ver aqui se a Sheila... é, Sheila. Te mandei convite, viu, Sheila? Agora sim. Agora sim. Acho que esse Estava te horário aqui ouvindo. é meio... Tem trânsito aqui, né, na internet. Mas, Estava te enfim, ouvindo. Ok. eu falava aqui das ordens, né? Então, por exemplo, vamos supor que o meu tataravô assassinou alguém, ou que o meu tataravô foi assassinado. Primeira ordem, tudo pertence. Então, em meu sistema, o meu tataravô pertence, porque ele é meu familiar, mas todo mundo que prejudica muito, beneficia muito, entra no meu sistema. Ou seja, esse assassino que assassinou meu avô está em mim, no meu sistema. Dois, eu vou falando do equilíbrio de troca. É claro que no assassinato não tem um equilíbrio aqui. E esse desequilíbrio vai passando de geração em geração. Então, de repente, o meu tataravô assassinou alguém e não assumiu a responsabilidade. Chega o meu bisavô, vai começar a assumir essa responsabilidade, essa mochila nas costas. Ou seja, vai ter sintomas de doença, né? Não se dá o direito de estar pleno, ou tantas outras questões, né, que vão influenciar. E isso vai acontecer com meu bisavô, com meu avô, com meu pai, comigo, com meu filho, com meu neto, ou seja, de geração em geração isso ocorrendo. Por que eu estou falando um pouco rápido? É mais para a gente entrar no tema da consciência negra. Então, nós falamos aqui que 3 séculos e meio de escravidão. A Sheila trouxe aqui a dor na alma de uma mãe que viu toda a sua família dizimada, alguns indo para um país, outros vindo para o Brasil. Qual que é a dor na alma, do chicote na nossa alma, que eu carrego até agora? Primeiro ponto, isso pode influenciar em mim diretamente. Eu já vi vários casos, eu tenho participado de muitas constelações, tenho sendo chamado para participar desse tema, principalmente esse ano, foram muitas. E eu via a dor na alma do cliente ali, totalmente congelado, paralisado, a vida dele. E tinha a ver com isso que vem sendo repetido de geração em geração. Aquela paralisia, aquele congelamento. Isso, então, pode me impactar individualmente. O que eu ia falar também, agora me fugiu. Mas, ainda que não me impacte diretamente, o meu sistema familiar, nessas 4 mil e tantas pessoas, né, algum familiar meu está impactado com isso, né? Então, eu dei o exemplo da morte. Vamos supor que é isso, meu tataravô assassinou alguém. Na linha do meu bisavô, os filhos, na próxima geração, vão nascer pessoas identificadas mais com a energia assassina do meu tataravô. Então, eu vou ter bisavôs
né, tio, bisavós, que vão estar com mais essa energia, sabe, essa raiva que vem de dentro, pessoas explosivas, sabe, se controla até para não fazer algo. Mas outros irmãos dele vão estar identificados com a vítima, então tem uma divisão. Pessoas mais na situação de vítima, que se sentem mais prostrados, projetos que até decolam, mas caem, sabe, situações na vida. E isso vem geração em geração, influenciando a mim e o meu sistema familiar, a gente sabe da nação como um todo, bolsões de pobreza e tantas outras coisas, né? Além disso, desses três, eu, minha família e o nosso país, nós temos campos de consciência. São informações, é como se fossem nuvens, que nós estamos conectados. Nuvens de dor, mas também nuvens de recursos, né, de dons, que a gente trouxe muita coisa da África, né? Você quer falar um pouquinho, Sheila? Então, são esses aspectos que a gente pode começar, né? Sim. Você está começando pelo individual, eu vou começar lá pelo macro, né? Falando, o Bert Helling, quando ele esteve aqui no Brasil, ele disse que o Brasil vai tomar um jeito especial quando olhar para os primatas da Terra, né? E eu trago isso, né, Fábio, olhando para a Terra, né, para o planeta Terra. Como é o tratamento para o primeiro país, o primeiro continente que acolheu o ser humano, né? É a África, né? E como que é esse olhar para a África hoje? Como que é esse olhar para quem trouxe tudo isso, né? Hoje à tarde estava conversando, não sei se todas as pessoas sabem por que o cabelo do negro é Black Power, né? Porque lá no tempo dos primórdios, né, o sol era tão escaldante que se o cabelo fosse lisinho, e talvez era antes disso, não ia proteger o cérebro, ia cozinhar o cérebro. Então, toda a característica física, o tom da pele vem de muitos, milhões de anos. E eu falo isso e é comprovado, né, que todos nós, de alguma forma, veio da África. Né? Os africanos foram migrando para outros continentes, que foram se separando, milhões de anos na neve, milhões de anos num lugar que não tem sol. Então, não precisa. Eu abri um adendo, né? A minha mãe teve uma prima que foi ser freira em clausuras, né? E ela desbotou, vamos dizer assim, né? Então, imagina em uma vida acontecendo isso, imagina em milhões de anos. Então, quando a gente não olha para o primeiro na hierarquia, causa uma desordem, e a gente vê essa desordem hoje, né? Talvez eu esteja sendo ousada de falar isso aqui, mas é só para ampliar mesmo esse olhar, né? Essa questão que você trouxe, Fábio, né, que a gente traz em nós algo que tem a ver com a escravidão, tem a ver... Alguém facilitou uma consteladora muito especial, a Aline Castro, inclusive, ela, além de ser branquinha, ela é africana, a família dela veio da África, né? E ela facilitou uma constelação para mim que foi muito linda, porque eu tenho muita dificuldade com a língua portuguesa, né? E descobri no ano passado que eu tenho uma dislexia. E quando aconteceu isso na constelação, né, de onde estava o princípio dessa minha dificuldade, estava na dificuldade dos meus antepassados em concordar em falar a língua portuguesa. E a gente sabe que, no mínimo, cortaram a língua deles, porque eles não queriam falar a língua portuguesa. E isso fica, de alguma forma, né? Depois de gerações, isso ainda fica em nós. Então, pode ser que muitos de nós, ainda, mesmo que inconsciente, trazemos uma dificuldade referente a tudo isso. Então, é algo que inconscientemente, às vezes a gente tem um medo de algo, a gente falta um encorajamento para fazer algumas coisas na vida, porque vem, né, de séculos de repressão, séculos falando isso não é possível, isso não pode. Né? E hoje a constelação ela vem contribuindo para ter essa liberdade de dizer sim, né? Nós podemos dizer sim a tudo que foi, mas podemos dizer sim a tudo que é agora e que é diferente, que a gente pode viver de uma maneira mais leve, mais diferente, pode procurar recursos, pode não precisar ter medo de falar numa live,
Né? Se tem um medo, que possa ser um medo superado, que possa ser algo que a gente possa lidar com outros recursos, né? Não precisamos ficar parados olhando para trás, querendo muitas vezes coisas que acontecem na nossa vida hoje, porque a gente fica parado olhando para trás, querendo reparar, querendo se vingar, querendo continuar excluindo, e a gente percebe, né, através dessa experiência sensorial, que é, né, corporal, que é a constelação familiar, que quando a gente faz isso, as nossas células, o nosso corpo enfraquece. Né? Quantas vezes em movimentos essenciais, né, eu olhei para aquilo com raiva, para a história com raiva, e eu fiquei enfraquecida. Quando eu olho, né, e foco no que é positivo, foi positivo, Fábio, com licença, mas eu vou falar, né? Tem tantas expertises desse povo, né? Se nós estamos vivos hoje, é porque teve muito amor, muita resistência, muita sabedoria. Eu não sei se você sabe o porquê das tranças, raízes e os desenhos diferentes nas nossas cabeças, né? Que antes, lá na época, quando os nossos eram escravizados, eles precisavam mostrar a rota de fuga, eles precisavam mostrar o código do que iria acontecer no final de semana seguinte, e eles não podiam falar porque iam ser descobertos, eles trançavam os cabelos, né, e ensinavam ali. Né? Eles não sabiam ler e escrever, mas eles tinham essa sabedoria de se comunicar de uma forma que protegia, né, eles para a evolução, para a liberdade. Né? Então, quando a gente olha para essa grandeza, só nos resta empoderar, não é? Sim, sim. E eu comecei a ler um livro, né, e fala aqui da influência da África na Europa, antes de Iluminismo, Renascimento, antes de, sabe, Idade Média, ou seja, porque a história da Europa que nos contam é do viés europeu, né? Mas teve muita influência da África, né? E muito ensinamento, muita contribuição da África para a Europa, né? Então, a gente começar a enxergar, né, essa riqueza que está por trás da história africana como um todo. Né? Mas eu queria até trazer um pouquinho dos movimentos essenciais que falam o seguinte: vamos supor, como que eu posso dizer assim? Eu não sei se todos aqui participaram já de constelação, mas em uma constelação eu entro no meu centro vazio, parece que eu me conecto àquela pessoa que eu estou representando o pai de alguém. E eu começo a desenvolver as características do pai. E quanto a gente vai ganhando experiência, é algo incrível, porque realmente os gestos corporais, tudo. A pergunta que nós fazemos é: por que eu, Fábio, sou perfeito naquela interpretação ali, entre aspas, né? Quando eu estou representando aquele pai. Se Só que no meu dedica. dia, só que no meu dia a dia, eu não consigo perceber o que o meu corpo se manifesta. Porque a gente entra no nosso piloto automático. Então, na constelação, durante a sessão, eu estou ali conectado com o corpo, com o movimento, com a respiração. Só que no nosso dia a dia a gente perde isso. Então, o primeiro aspecto é começar a prestar atenção, e você tem muitos tipos de movimentos, para começar a prestar atenção na minha vibração. 2, não querer excluir nada. Inclusive o que vai contra as ordens sistêmicas, o que vai contra o que eu acho que é certo. Por exemplo, nós falamos da hierarquia, né, da ordem, o que veio antes, o que vem depois, ou seja, eu aprendo que os meus pais são grandes e eu sou pequeno. Chega no dia a dia, eu começo a ter uns sentimentos, alguma sensação que vai contra isso em relação ao meu pai, por exemplo, ou à minha mãe. Então eu começo a ter uma raiva em relação ao meu pai, eu começo a ficar incomodado, não precisa nem ter raiva. Eu começo a ficar triste. Algo que não flui. Como eu já tenho essa ideia das ordens, etc., eu vou querer me tirar desse lugar. Olha, agora eu não posso ficar com raiva, porque isso vai contra as leis da vida. A minha mãe é grande e eu sou pequeno. E para os movimentos essenciais é exatamente ao contrário. Você tem que adentrar mais profundamente nessa raiva, porque atrás disso tem um tesouro. E eu aprendo a fazer isso na minha casa.
Eu aprendo a fazer isso sozinho. Eu abro o campo na minha casa e começo a me trabalhar no nível mais profundo, no nível arcaico, grupal. Por que eu estou falando isso? No meu dia a dia, eu vou começar a ler notícias, ler jornal, ver notícias, né? Eu vou começar a ter comportamentos em relação a tudo na vida. Mas o nosso filtro hoje é a consciência negra. Então, eu vejo qualquer lado. Eu vejo um branco maltratando o negro. Presta atenção na vibração. O que isso me atinge? E a partir disso, eu faço algum tipo, eu me observo, respiro, olha, o meu ombro começou a doer. Essa mão fechou. É um treino que a gente vai fazer no dia a dia. E depois você faz algum tipo de movimento para que a gente não trabalhe só aqui na mente. Para que essa sensação de indignação eu consiga trabalhar de forma profunda, sozinho, na minha casa. E o convite, se for possível a gente achar, a gente faz algum tipo de movimento hoje, né? Para que a gente trabalhe isso. Porque o que a gente está fazendo aqui, falando, escutando, eu estou ampliando a consciência, mas tem um limite, né? Primeiro nível de consciência. A ideia é que a gente trabalhe a vida, tudo que a vida me traz, nesse nível mais profundo também, tá? Então, eu queria chamar a atenção para isso. Primeiro, no meu dia a dia, essa questão da consciência negra. O que mexe com a minha vibração? Como eu disse, tudo pertence. Os assassinos, as vítimas, toda essa violência, tudo isso mora em mim, no meu sistema. Como isso me atinge no dia a dia, né? E o segundo ponto no coletivo é o seguinte também. Eu sou um fractal do todo. Ou seja, dentro de mim está a Sheila, está as dezenas de pessoas aqui que estão assistindo, está as 100 pessoas do meu trabalho, da minha cidade, está o Brasil, o planeta. O que eu quero dizer com isso? A gente aprende a fazer alguns tipos de exercícios, movimentos, para que eu trabalhe o desordenado em mim, aqui dentro. Então, por exemplo, eu me divorciei e estou em conflito com meu ex-marido, com a minha ex-mulher. Eu não vou trabalhar para consertar eles lá fora. Eu vou trabalhar para consertar eles aqui dentro. Lá fora eles podem continuar igual. Então, em relação à consciência negra, eu trabalhar para consertar algo aqui dentro. Porque como funciona? Eu falei que tem influência individual, no sistema familiar, em campos de consciência e também no coletivo. E nesse coletivo, você tem campos de consciência que se chocam. Por exemplo, campos de consciência ligado à dor que os negros e os escravos passavam. E pode ser que eu esteja conectado a isso. Tem também exercícios para a gente se desconectar desse campo de consciência, que são informações repetidas ao longo das décadas, dos séculos, né? E também tem campos de consciência dos perpetradores. Então, por exemplo, aquelas questões dos Estados Unidos, né, em que o policial colocou a bota aqui no pescoço, né, e aí chegou matou, né, faleceu o negro ali. Primeiro, tem a ver com as questões individuais daquele policial. E individuais da vítima, que eu não lembro o nome dele agora, mas da vítima que é o negro, né? Algo aconteceu para que aquele branco, aquele policial em específico, se encontrasse aquela pessoa, individualmente. 2, no sistema familiar deles, tem isso, essa raiva e essa vitimização. Tudo isso. Né? Então, os dois, é como se eles estivessem capturados para repetir. E isso, os filhos deles, os netos, e isso em mim também. Questões vêm sendo repetidas em todos nós. Né? E uma forma da gente se trabalhar esse fractal do todo em mim quando eu vejo uma notícia dela, como isso me impacta. Na hora, você fica indignado. E você não exclui isso. Sente a raiva, vive a raiva, se observa. E depois você faz algum tipo de movimento. Para quê? Para que você ordene isso aqui dentro. E aí a gente vai repercutindo do todo. Né? Quer falar, Sheila? A gente toma partido, né, Fábio? Aqui na consciência, mas o corpo, ele vibra, né, muitas vezes pelos dois lados, né? Só que a gente não percebe.
porque tudo está em nós, tudo, todos os... E muitas vezes nós percebemos o sentimento, mas não percebemos como é que o corpo entra em ressonância com tudo isso. Como que ele fala para nós, né? O que realmente a gente está sentindo. E entrar em contato com esse corpo vibracional traz uma verdade mais palpável para a gente poder lidar e aí sim, depois de que assim, primeiro é o sentir, para depois a gente pensar, né? E a gente faz o inverso, a gente pensa, tem uma ação e depois vai sentir. E os movimentos, perceber o que vem da célula, primeiro a gente valida o que sente, né? E essa é uma comunicação mais sutil, porém muito íntima e muito verdadeira. Deixa eu ver que oração aqui, que eu nem sei que oração. 19h40. Porque é assim, como eu trabalho o primeiro nível de consciência, né? É conversando, fazendo uma terapia, lendo um livro, analisando, e é muito importante tudo isso, porque aí eu vou crescendo a minha consciência, mas eu vou crescer aqui, nesse primeiro nível. Tem um nível mais profundo, que é esse nível que chama arcaico, grupal. E aí a gente trabalha esse nível como? Através de imagens, frases curtas que impactam a alma e rituais. Então, através de movimentos, de exercícios, que você se desliga um pouco a mente e se conecta ao que o seu corpo mostra. Então, a ideia é que a gente possa fazer aqui também, né, daqui a pouquinho. Deixa eu só... A Gláucia comentou assim, ó, por isso o não julgamento. Na Sim. verdade, é isso, mas também não é isso. É impossível a gente não julgar. É impossível. E quando eu falo de julgar, é um julgamento energético. Então, todos nós temos muitas culturas aqui atrás. O meu jeito de ser, de fazer, lá em casa é desse jeito, que frita ovo. Na sua casa é desse jeito. Lá em casa é desse jeito que enxerga os conflitos na sua casa. E o que acontece? Tem uma lei básica da vida que a gente falou, que é o pertencimento. A gente precisa pertencer. Então, eu preciso pertencer a esse grupo. E tudo que ameaçar o meu pertencimento ou esse meu grupo, eu faço assim, ó. E isso, eu aponto o dedo, eu julgo. Isso é energético. Então, o convite para vocês é até prestar atenção no dia a dia. Para ver, começar a prestar atenção quando alguém pisa no teu calo, né? Quando alguém ameaça esse seu pertencimento ou esse seu grupo, essa sua maneira de ser. Na hora, o seu corpo vai fazer isso. Vai se defender, ou vai atacar, ou vai congelar. Né? Vai fazer isso. Né? E todos nós somos assim. Né? Então, a ideia é eu observar, como a gente disse, observar o meu dia a dia, o meu corpo, para perceber essa vibração. Porque a gente paga um preço caro por isso. Né? A gente começa, no dia a dia, a atrair possibilidades mais densas. E conforme eu vou me observando, eu vou atraindo outras possibilidades em relação às situações que a vida me convida. Né? Não é isso, Sheila? Isso mesmo. Até para isso é um treino, né? A gente precisa treinar a sentir o que realmente nós já sentimos, né? E um treino para abrir mão de aprender, né? De saber que a gente vai julgar, mas que isso não é o ponto final, não é uma conclusão, e que tem algo maior aí para que a gente possa sentir e perceber as situações, o que a gente vive, o que a gente vê, né? Antes de tomar um partido, de poder sentir. Eu acho que o pessoal está curioso para saber Sim. como será isso. Eu já vou fazer um convite. No sábado, às 17 horas, 5 da tarde, a gente vai estar pelo Zoom. É um festival que nasceu na Índia, está percorrendo vários países e vai estar no Brasil. E nós aqui do Polo vamos falar sobre a consciência negra, isso que a gente está falando aqui, mas como é o Zoom, dá para dividir em salas, a gente consegue fazer mais vivências. Consegue fazer vivências com âncora. Eu ponho um papel aqui dos negros no meu sistema, dos brancos, aonde que isso impacta o meu corpo, ou seja, dá para fazer vários tipos de exercícios, de movimentos. Então, já fica o convite desde já, vocês também entrarem no Constela SJC, né? Tem o Telegram, aqui no Instagram tem o Linktree, né? Tem a bio, e lá já tem tudo, né? Já tem o Telegram, já tem
Porque aí a gente vai postar, e para quem puder compartilhar, porque quanto mais pessoas, né, se unirem nesse olhar, mais a reconciliação acontece, né? Sim. Como diz nossa professora, pode falar. O Fábio estará às 17, eu estarei às 11 horas da manhã no dia 20, também ampliando o olhar para a vida através das constelações, né, Fábio? Sim, sim. Então, às 11 às 17, mas a gente está vivendo uma era muito especial, né? E a gente tem um certo livre-arbítrio, assim, a vida está chamando para ampliar nossa consciência. Ou a gente continua repetindo esse passado desordenado de geração em geração, ou é possível a gente colocar o pau na roda e abrirmos algo maior para reconciliarmos algo maior, né? E esse é o nosso convite, né? Que cada vez mais a gente olhe para dentro para reconciliar algo aqui, através do corpo. Esse corpo que nos habita é o nosso termômetro, né? Através dele que tudo se manifesta, né? E trabalharmos nesse nível mais profundo de consciência, né? Está tudo tão rápido, né? Tudo, a tecnologia rápida, por que não a gente perceber, né, a capacidade nossa humana de poder, ao invés de ficar esperando o outro, de ir para aprofundar nesse conhecimento em si, né? E poder descobrir um universo potente, grande, vibracional, que cada um tem, né? Vamos fazer o seguinte, então, eu acho que dá para fazer até duas vivências aqui. Uma, a gente só sentar aqui e sentir o que é excluir essa história, né? E aí depois a gente levanta, a gente pode fazer exercício, aí a gente vê como prossegue, tá? Então, qual que é a ideia aqui? É que eu estou sentado e as minhas mãos levantadas aqui para cima no meu colo, na minha perna aqui, né? De um lado aqui, eu vou colocar um obstáculo, tá? Deixa eu ver como que a gente faz isso aqui. E de outro, eu vou colocar os meus recursos ligados à consciência negra, tá? Então, vou colocar um obstáculo aqui e os recursos. O que é esse obstáculo? Não importa. Vocês vão só colocar a intenção na mão direita no obstáculo. Esse obstáculo é algo individual, relativo a esse conflito entre brancos e negros, de escravidão, isso que vem há gerações. Pode ser algo individual do meu sistema, pode ser algo de um campo de consciência, algo da nossa nação. Ou seja, não importa. Você vai focar na mão direita o obstáculo da consciência negra. E aqui a gente vai colocar os recursos. O que essa consciência negra, esses conflitos, o que a gente trouxe de bom. Mas não precisa pensar com a cabeça, você só vai colocar a intenção e eu vou guiando vocês. Tá bom? E aí depois, para quem quiser, para quem sentir no corpo, aos poucos vai integrando isso aqui. Agora, obedece o seu corpo. Se você não quiser integrar, você continua com a mão aqui, um em cada perna. Tudo bem? Então, eu vou pedir para todos sentarem agora, colocarem aqui as mãos, ó, as mãos aqui, né, no colo, voltado para cima. Então, fecha os olhos, faz uma respiração maior e solta o ar. Se necessário, você faz um balanço na sua cadeira, percebe a sua coluna mais reta, mais ereta. Sente os seus pés no chão. As suas mãos voltadas para cima já estão na sua perna. E a mão direita representa um obstáculo referente à causa negra. Uma dificuldade, um obstáculo referente a essa história de brancos e negros. A esse desordenado do passado que vem se repetindo geração em geração. E você começa focando na palma da sua mão direita. E você exagera nesse seu olhar, nessa dificuldade que você não sabe o que é. Mas você sabe que há um bloqueio, que é uma dificuldade relativa à consciência negra. Uma dificuldade do passado que vem se arrastando há gerações. Quem sabe por séculos.
e está em você. Está na sua alma, no seu inconsciente. E agora você diz internamente: não, isso não. Esse bloqueio, não. E começa focando na sua palma da mão direita, dizendo internamente: não. E vai exagerando nesse não. De verdade, há uma parte sua que quer excluir isso. Há um inconsciente seu que quer excluir essa questão. E como que está o seu clima interno, a sua respiração? Como que está o seu corpo? Não. Isso não. E como é para você? O seu corpo quer se abrir, expandir ou quer se fechar? Quer se contrair? Não. E foca no não. E agora, aos poucos, você volta a atenção para a palma da sua mão esquerda. E aqui são recursos, dons, de brancos e negros. Começa focando na palma da sua mão esquerda. Há uma história por trás de você, da sua família, da nossa nação. E você diz internamente: sim. Mesmo sem saber como, sim. E perceba que dessa história que vem se repetindo, há algo que quer ser visto, que quer ser mostrado. E você diz: sim, eu vejo vocês. E todos fazem parte. Sim. E exagere nesse seu olhar referente aos dons, aos recursos de brancos e negros. Para alguns, mesmo com medo, mesmo sem saber como. Sim. Para outros, aos poucos, a meu tempo. Sim. E aos poucos você vai colocando o mesmo peso no que pesa e que nos fortalece. Nas duas palmas das mãos. E para alguns, perceba se o seu corpo quer ir integrando a palma das mãos. Essas duas energias que moram em nós, quiçá vindo de gerações. E perceba se as suas mãos querem continuar na perna ou querem se juntar. E você diz internamente: com tudo isso no meu coração, saberei viver o que eu vim viver para reconciliar algo em mim, na minha alma, no meu sistema, no meu país. Sim. E respira. E perceba o seu corpo, como ele está. Para alguns, aos poucos. Tudo isso é muito novo para mim. Sim. E aos poucos nós vamos voltando. Vamos abrindo os olhos. Então, eu vou convidar as pessoas a colocar uma palavra aqui, ou se quiser escrever algo. Quando estava focando só aqui no que pesa, como que estava o seu corpo, se sentiu algo diferente ou não. Quando começou a colocar os recursos, se foi possível unir ou não. Então, fiquem à vontade para escrever algo, se sentirem, né? Mas
como falávamos, né, Sheila? Essas duas energias moram em mim, de uma forma ou de outra. Sim. Né? Quer falar um pouquinho? De um lugar, né? O meu lugar está ligado a todos os outros lugares, né? O Dr. Fábio ele falou isso no início, né? Que de alguma forma nós trazemos todos em nós, né? Eu sou todos que estão aqui, todos estão em mim. E somos um, né? Na verdade. E quando eu nego uma parte fora de mim, eu estou negando dentro também. Né? Eu estou me enfraquecendo, né? Como eu falei. Quando eu vejo a fraqueza do outro e quero ver o outro distante, eu distancio de mim. Parte minha, uma parte minha fica enfraquecida. E se uma parte minha, como um corpo, se eu bater o dedinho do pé, né, o corpo inteiro vai sentir aquela dor, não é só o dedinho, né? Falar, não, né? Se eu sentir uma dor de cabeça, eu vou ficar indisposta por inteiro. Então, se eu fico indisposta com alguém fora, que parece fora de mim, aquilo me afeta e também, né? Me, tem uma causa, tem um efeito, né? E isso é certo. E é um treino, né, Fábio, que a gente pode fazer o tempo todo, assistindo um filme, lendo um livro. A gente está sempre ali querendo tomar partido de algo, né? E eu acho que ao invés da gente experimentar aquilo que é corriqueiro, que é tomar partido, criticar, né? O julgamento vem, mas a ação do falar, a nossa ação pode, ao invés de ir para fora, e perceber o que está dentro, né? Como eu reajo? E validar, né? Eu acho que não precisa ter a crítica. Eu estou sentindo, eu estou tenso, eu estou com raiva por isso. Somos seres humanos, né? E cheios de sentimentos, mas validar e olhar para si para melhorar aqui, para poder ressoar para fora de uma maneira melhor. Sim. A Ana Paula colocou ali, parece que criou um espaço em mim. Que linda. Tem mais aqui. Quer ver? Dá só. Na mão Oi? direita senti como se tivesse algo cravado ali no meu corpo. Queria se contrair. Na mão direita, dizendo sim, ficou tudo muito leve e bom. Uni as mãos no coração. Que linda. Olha, pode parecer algo simples, né? Mas tem algo tão profundo que é o nosso corpo se manifesta tudo, né? Então, às vezes são pessoas querendo ser vistas há séculos, há gerações, né? E com uma vivência simples, ampliar de consciência, começa essa integração, né? De alguma forma. Isso em mim, né? É interessante, ela falou, né? Colocou a mão no coração. Quando a gente lida com os excluídos, né, de uma forma a permanecer lá na exclusão, resistindo a aceitar, a concordar, a sentir, pode ser que essa exclusão reverbere em alguma parte do nosso corpo. O coração é o único lugar do nosso corpo que, quando a gente inclui, ele recebe todos igualmente, né? E tira as dores do restante do corpo. Então, que lindo quando você fala que une as mãos no coração. É o órgão que diz sim a tudo e todos, né? Amorosamente. Chile, eu estou com um receio de cair, porque tem até limite aqui também, né? Eu vou já deixar de novo aqui o convite, né? Sábado, às 11 horas, a Sheila vai falar às 11 e eu vou falar às 15 sobre esse mesmo tema. Só que como é Zoom, a gente vai fazer vivências. Para quem não puder assistir, vai ficar gravado, principalmente essas vivências. Que eu disse assim, no dia a dia, eu me perceber, né? Eu perceber, me observar. E depois disso, eu vou lá e faço algum tipo de exercício sistêmico para trabalhar esse meu eu mais profundo. Então, esses exercícios vão ficar gravados no YouTube. Então, para quem quiser se inscrever, né, nos seguir lá no YouTube, é o Constela SJC. E lá, para quem quiser, já também tem um exercício lá que é ampliar o olhar para alguma questão difícil da sua vida e começa praticando isso em casa, né? No dia a dia, olha, minha vibração mudou com meu marido, com meu ex, né?
ou com o meu chefe de trabalho, ou uma questão da minha saúde. Começa a fazer esses exercícios na sua casa para ver, para colocar movimento, né? Pode falar, Sheila. E às vezes, né, Fábio, muda do ex-marido para com você, do chefe para com você. Às vezes, quando você faz, parece, em mim parece que não mudou muito. Mas na relação, modifica de fora para dentro. Isso também é muito interessante quando acontece. Sim, e esses exercícios a gente não faz para mudar algo lá fora. Eu vou reconciliar o meu ex, o meu chefe, minha doença aqui dentro. Lá fora nada precisa mudar. E aí, como a gente está na Semana da Consciência Negra, ver essa questão, né? O que isso impacta em mim, né? Dar um bom lugar no coração, não é dar um bom lugar no coração, é se observar a tudo. Tudo que meu corpo se manifesta e dizer sim. A raiva, a tristeza, a alegria, né? E depois disso é possível fazer um movimento para nos trabalhar de forma mais profunda, nesse nível arcaico. Às 17 horas, né? A Silvia, alguém está perguntando, sábado às 17, tá? Mas aqui no Instagram do Constela SJC tem a bio, o Linktree, lá já vai estar tudo também certinho, tá bom? Vocês sigam a gente e compartilhem depois também, que aí vai nos ajudando a propagar, né? A irradiar a cultura da paz, o olhar sistêmico. Eu quero agradecer a todos que vieram, que passaram, né? E os que ainda virão essa live. Né? Agradeço imensamente aí. Sim. Uma alegria grande e agradeço você, Fábio, também pelo A convite. todos nós, né, do Polirradiador, tantos voluntários, tantas pessoas de tantos Muitos, órgãos, todos né, e estão aqui ao mesmo conosco. tempo as pessoas que estão aí nos assistindo, que vão assistir, trabalhos e projetos incríveis, né, e é isso, né, a gente aos poucos vai irradiando e nós somos seres ressoantes, né, quando eu começo a me mudar, não sou eu que mudo, é o meu entorno, é o planeta que muda, né, então a gente começa a irradiar. Que lindo. Queridas e queridos, muito obrigada. A gente podia aqui fazer algum tipo de movimento. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Eu acho que ficou claro, né? Como esse desordenado do passado vai impactando a mim individualmente, ao meu sistema, à minha família, né? Ao nosso país, à nossa nação, né? E é isso. A gente começar a Isso é ver no dia a contagiante. dia, nos trabalharmos no dia a dia, né? Isso é contagiante, né? E Sim. assim vai se dando uma evolução melhorada. Eu não sei com o pessoal também, se querem fazer um exercício agora, se a gente ou se a gente deixa para sábado. O que você sente aí, Sheila, também? O pessoal está mandando beijos, abraços, agradecendo. Sim. É. Eu acho que este movimento que você ofereceu, facilitou, Fábio, eu acho que marcou bastante, né? Tem mais comentários falando que foi muito forte, Ah, né? Que foi significativo. Então, acho que isso ainda vai reverberar, né? sim, E deixar aí cada um fazer o seu processo. Acho sim, que já foi bem, bem legal, sim. bem profundo. E aí esse é o convite, né? Até sábado, de repente, ou nessa semana, assistir algum documentário na internet, é, pode começar assistindo algo mais leve, que esse recurso que a África nos trouxe, né? A gente é tão rico, né? Muitos países olham para o Brasil com bons olhos, assim, nesse sentido de, nossa, como vocês sorriem desse jeito. E esse Sim, gene, tanta coisa, vem muito da África, né? Mas, ao sim, mesmo sim. tempo, vocês podem olhar também algum vídeo, pesquisem no YouTube, algo mais forte, assim, de violência entre brancos e negros. E assiste isso e percebe no seu corpo. Eu quero chorar, as minhas mãos se fecham. O que acontece com o meu corpo? E depois disso, Sim. vocês fazem algum tipo de movimento. Pode ser se ampliar o olhar que está no YouTube, ou vocês aguardam até sábado, e aí a gente vai fazer exercícios com âncora, sem âncora, para a gente trabalhar isso, tá bom? Acho que é isso, né, Sheila? Sim, sim, querido, sim. Então, Sim, novamente, é isso, né? Então, agradecer sim. a todos novamente, né? As nossas redes estão aí à disposição. A última questão,
Essa semana, então, é a consciência negra, né? E a semana que vem serão 4 encontros às quartas-feiras, às 19 horas. Então, toda quarta, às 19 horas. A ideia é a gente trabalhar algumas questões de 2021 para se abrir para 2022. Então, a gente vai lançar isso provavelmente segunda. Compartilhem também, participem e vamos ver se a gente consegue trabalhar por meio de exercícios, né? E o último encontro, o quarto, vai ser por Zoom, justamente para a gente dividir em salas e conseguir trabalhar de uma outra forma, mais profunda. Tá bom? Então é isso, Sheila. Obrigada, meu querido. Beijão Obrigada a a todos. todos, gratidão a Até todos sábado. e prosseguimos. Até sábado. Tchau, tchau. Tchau.